Eu sou a Alessandra Rufino e estou aqui para falar com você sobre o que é o coaching. Será que eu preciso de coaching? Se você já se perguntou sobre isso, certamente esse vídeo vai trazer algumas respostas que você deseja alcançar e encontrar sobre o coaching. Essa é uma sessão que eu chamo de Coaching Education. É uma sessão onde nós, imagina eu como coach, eu desejo envolver essa pessoa que vai passar pelo processo de coaching no entendimento do que é o coaching. Porque se ela não entender o que é, será que ela sabe se aquilo serve para ela? Então, para alinhar algumas expectativas, porque as pessoas elas vêm com algumas expectativas para o processo de coaching, imaginando o seguinte: eu ouvi falar que é assim, assim, assado, eu ouvi dizer que é assim, eu acho que é assado. Enfim, é muito importante que você tenha esse momento com o seu coach, com esse mentor, com esse consultor, com esse treinador, para que você entenda o que essa pessoa faz, como ela realiza o trabalho dela, para ver se isso está alinhado e conectado com as suas expectativas, com aquilo que você fala assim: é isso que eu quero. Inclusive, aqui fica um super conselho para você que está iniciando sua carreira como coach. Ou talvez você já faça sessões de coaching, mas fala assim: Alessandra, parece que às vezes o meu coach abandona as sessões no meio do caminho. Talvez porque faltou um alinhamento no início do processo, para que ele compreendesse o que ele está contratando e onde esse processo de coaching vai levar essa pessoa. Bem, na minha experiência, o que eu posso compartilhar com vocês, eu além de acompanhar as pessoas no processo de coaching, eu sou treinadora, então eu treino treinadores, eu treino coaches também, eu presto mentoria. O meu know-how e a minha experiência está voltado na área de business, pequenos negócios, liderança, na área de vendas também. E aí eu já até respondo uma pergunta que normalmente as pessoas fazem. Então quer dizer que o processo de coaching ele acontece com um guru, com um expert? Acredite, necessariamente não. Mas eu quero que você me acompanhe nesse processo para você entender e compreender. Isso é muito importante para que você inicie um processo de coaching. E por que eu te faço esse convite? Sim, porque essa é a sessão zero para você falar assim: que legal, fiquei sabendo que a Alessandra vai fazer sessões de coaching gratuitamente. Então eu vou te explicar já o que vão ser essas sessões de coaching gratuitas. Começando pela nossa sessão zero. São sessões de coaching de base para que você... Eu ia falar, sessão de coaching básico. Não é básico, não. É a base que todas as pessoas, independente do cargo, função, estágio, vale super a pena essa pessoa alinhar isso dentro dela. Construir, digerir essas informações dentro dela para que ela possa avançar, ir além. Faz sentido para você? Vai fazer mais sentido agora que eu vou explicar um pouco mais. Então, o que é o coaching? E será que você precisa de coaching? Para quem não me conhece, eu vou deixar até no... Bem, vou te convidar para você me seguir lá no Telegram, a página também da Alessandra Rufino, para você saber um pouquinho mais sobre mim, tá bom? Não vou comentar muito aqui nesse vídeo. Mas eu também sou responsável, sou a diretora de conteúdo da Rubi. Aqui tá falando, né? Estou passando aqui o meu script, que normalmente eu sigo com as pessoas que buscam meu trabalho, e quando eu vou tomar esse café com a pessoa, ela fala assim: tá bom, e o que é o coaching? O coaching é o processo pelo qual o coach e o cliente coachee formam uma parceria para identificar e alcançar as metas do cliente. Essa parceria cria uma sinergia e um momento que possibilita ao cliente a ser ainda melhor, tanto no ambiente pessoal como no profissional. A essência do trabalho de coaching está no trabalho com metas e desenvolvimento de competências para conquistá-las. Imagine o seguinte: quando você contrata um coach, tá ok? Muitos vão descrever essa expressão como o professor, o treinador, tá? Mas o coach, quando contratado, não é que ele vai te dar a resposta pronta, tá ok? Eu já vou também explicar um pouco sobre isso, sobre em que momento talvez o coach ele te ensine algo, tá? Mas nesse momento compreenda o seguinte: o coach ele vai buscar dentro do processo se conectar a você. Você já assistiu aquele filme Avatar? Então, no filme Avatar, a pessoa ela não tem lá aqueles cabelos compridos e tudo mais, e ele se conecta com o cavalo dele, ele se conecta com o dragão.
E aquilo é como se um estivesse caminhando junto com o outro. Pois é. Aí eu vou conectar meus rabinhos com os seus rabinhos. Os meus cabelinhos com o seu cabelinho. O fato é que um coach, quando ele exerce o seu trabalho, ele conecta a sua mente no processo mental da outra pessoa, buscando oportunidades, brechas, alavancas para impulsionar essa pessoa para alta performance, para resultados. Então, nesse momento, talvez ele quebre crenças, ele fortaleça essa pessoa. Por quê? Porque ele consegue conduzir. Importante lembrar, guarda isso na sua cachola. A porta da mudança é uma porta que se abre só por dentro. Então, se ela abre só por dentro, por que eu vou contratar um coach ou um treinador? Porque o coach ou o treinador, ou um psicólogo, ou um terapeuta, com muita habilidade e conhecimento, ele tem a habilidade de, talvez, ajudar você a encontrar a chave para abrir essa porta. Às vezes, dentro do processo, contribuir para que você tenha vontade de abrir essa porta e abra essa porta. Faz sentido para você? Não sou eu que abro a porta para você, mas eu tenho ferramentas e conhecimento que fazem um processo, eu te conduzo para você chegar lá e, abrir essa porta da mudança. Olha que legal. Então, imagina o seguinte. Então, isso é o que acaba acontecendo num processo de coaching e desenvolvimento, tá? Até se ter aqui terapeuta, psicólogo e tudo mais, e você vai ver nutricionista, educador físico e pessoas dizendo assim, eu sou coach, e ele é um educador físico. Você vai encontrar lá um psicólogo, e ele diz que ele é coach. Você vai encontrar um terapeuta, que ele diz que ele é coach. Por processo de formação, tá ok, gente? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Eu vou fazer aqui um entendimento sobre como funciona, tá? Na prática, gente, e vou contar um pouco da minha experiência, imagina o seguinte, um psicólogo, para ele se formar psicólogo, ele vai fazer uma faculdade de psicologia, ok? Aí ele se torna um psicólogo. Ele pode ser um coach? Pode, são ferramentas que são incluídas no processo dele. Muitas vezes você pode encontrar um psicólogo que não tem, não estudou ou não se aprofundou em algumas ferramentas de coach. Isso não significa que ele não seja um bom e um ótimo psicólogo. São só ferramentas diferentes. O psiquiatra, por exemplo, ele é um médico, correto? Então ele estudou medicina para fazer a psiquiatria. Isso. E aí tem a psicanálise. Eu não sei aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, para você se tornar um psicanalista, você também pode fazer um curso que necessariamente não é um programa onde as pessoas fazem esse programa como uma faculdade. No entanto, ele se torna um psicanalista. E o coach? O coach também é um processo que não existe como uma faculdade, mas a pessoa também se forma. Aí, as pessoas perguntam, como é que eu identifico um bom coach? Eu até comentei outro dia assim, eu fiz um vídeo brincando, falando assim, quem é o melhor coach dos últimos tempos? Bem, o que eu posso te dizer é o seguinte, é muito importante buscar indicações, referências, conhecer um pouco a história desse profissional, em qualquer área, para você saber se aquilo se encaixa com o que você deseja. E aí, até respondendo a pergunta de algumas pessoas, então o coach ou o psicólogo ou psiquiatra fazem o mesmo trabalho? Não, são portas diferentes. Tanto é que eu costumo dizer, na sessão 0, quando eu converso com a pessoa, eu falo assim, olha, vamos buscar o entendimento, porque talvez algumas coisas que nós estejamos conversando aqui na sessão de coaching, talvez não seja o coach que vai resolver. Então, talvez por isso, o coach não é uma porta de entrada para algum tipo de mudança. E quando eu digo para a pessoa, show de bola, vamos avançar, que isso tem tudo a ver com o que você deseja, o que você almeja, o que você tem como expectativa. Entendemos aí um pouco o que é o coaching. Vamos entender o que não é o coaching? O que não é o coaching? Coaching não é bate-papo. Coaching não traz todas as respostas. Coaching não foca o problema. Coaching não é terapia. Coaching não é necessariamente um processo com experts ou um guru. Você não pode ensinar nada a um homem.
você pode somente ajudá-lo a descobrir sozinho. Galileu Galilei. Vamos entender um pouco mais? O coaching não é um bate-papo. Ele é um bate-papo, mas ele não é um bate-papo sem propósito. Pensa assim, claro que às vezes eu não preciso de coach, eu só preciso de um amigo para bater um papo. Então por que eu vou pagar um coach? Porque o coaching ele tem um propósito. Naquele momento ele está focado diretamente nas tuas necessidades, na tua meta, no teu objetivo. Por isso que as pessoas falam assim, nossa, eu sentei lá, fiquei 40 minutos, 45 minutos e bum! Parece que minha cabeça explodiu. Porque é um bate-papo com propósito. Eu já ouvi pessoas falarem, me darem feedback, falarem assim, Alessandra, eu tenho a impressão quando eu saio da sessão de coaching que parecia que eu nunca pensei na minha vida inteira. Porque tudo eu penso lá, né? Então, o processo, ele tem como objetivo fazer isso na tua mente. Então, ele acaba mexendo com pontos realmente. Por quê? Porque é um bate-papo com propósito. Aqui fala, o coaching não traz todas as respostas? Necessariamente não, porque como eu comentei, muitas vezes a resposta daquilo que você está buscando talvez esteja em outras linhas, em outros processos, talvez não tenha resposta. O coaching não foca o problema. Eu contratei o processo de coaching para resolver meus problemas. Por que ele não foca o problema? É porque justamente ele é um processo que cada vez mais tem sido usado pelas pessoas. Por quê? Porque o coaching ele foca no resultado, ele foca nas soluções e com isso ele potencializa realmente em curto espaço de tempo uma performance das pessoas assim, elas vão além. E o coaching não é um tipo de terapia porque eu coloquei isso aqui não é terapia porque às vezes as pessoas elas acham que o coaching vai ser pro resto da vida. Eu já tive coaches, pessoas que passaram pelo processo de coaching que tiveram um processo longo. Mas imagina o seguinte, em cada etapa nós alinhávamos, ajustávamos e tínhamos um novo objetivo, ok? Mas para um determinado objetivo, gente, já aconteceu de resolver um determinado objetivo, uma super sessão, às vezes 2 horas, 3 horas, mas num contexto focado. Outras vezes, algumas pessoas, 6 encontros, 10 encontros. Também, às vezes a pessoa contratava 10 sessões, eu ajustava e dizia assim, olha, para o que a gente tinha ajustado, você vai ainda precisar de mais 6 sessões, ou mais 2, ou mais 10, ok? Como é que eu sei quantas sessões a pessoa vai precisar? Claro, isso é o know-how, é a experiência, você sabe quanto tempo você vai aplicar uma determinada ferramenta ou ajustar alguma informação, e aí com isso você consegue dentro do processo falar assim, eu sei que a gente vai precisar dessas sessões e com isso consegue se construir um roteiro. E também por isso, que eu chamo isso de sessão 0, e já sei que a gente vai ter um número X de sessões, vão ser 10 sessões, para fazer esse coaching de base, para você realmente alavancar e alcançar aí alguns objetivos que você desenhou para esse ano. E como eu comentei, necessariamente não precisa ser um expert, um guru, porque muitas das respostas estão dentro de você. Por isso que eu não preciso ser um especialista ou conhecer assim, uau, super conheço a sua vida. Porque a habilidade do coach está em fazer algumas determinadas perguntas que acionam algumas chaves e aí a mudança, a resposta está dentro de você. Tá ok? E por isso que eu comentei que eu gosto muito da frase do Galileu Galilei. Agora vamos entender um pouco mais. Quando a gente fala desse processo de desenvolvimento humano, como funciona a evolução dessa pessoa? Como é que isso acaba acontecendo? Ok, meu objetivo aqui não é te ensinar você a ser um coach, mas o meu objetivo é que você nessa sessão entenda como funciona o processo e aí fale assim, legal, poxa, bacana, é isso que eu estava buscando. Então, presta atenção nesse quadro, olha só essa imagem. Ela diz o seguinte, no início nós temos a incompetência de uma maneira inconsciente. Depois nós tomamos consciência da nossa incompetência, trabalhamos conscientemente a nossa competência, até que nossa competência se torna inconsciente. Seguinte, no início nós temos uma incompetência do inconsciente. Muito provável, a pessoa ela começou o processo de desenvolvimento humano e ela não tem exatamente assim um entendimento ou uma compreensão de tudo, ok?
que ela tem incompetência. E aí existem atividades, processos, ferramentas que vão fazer com que essa pessoa crie consciência da incompetência. E eu diria que aí está um principal ponto, assim, ó, legal, porque essa pessoa, ela fala assim, agora eu entendi onde estava o meu ponto cego. E aí dentro do processo desse ponto cego, ela fala, eu consigo ir para o processo da incompetência, da consciência dessa incompetência, logo eu consigo avançar. Eu diria que esse é um dos pontos mais importantes do processo. Por quê? Porque eu consigo mudar e consigo chegar até aquela porta onde vai gerar uma mudança a partir do momento que eu tomo uma consciência do que eu preciso. E aí, depois disso, eu começo a trabalhar aquela competência. Por isso que, normalmente, as sessões acontecem uma vez por semana. Porque a pessoa ela vai trabalhar aquilo durante a semana e depois, na outra semana, ela trabalha mais um pouco, e depois mais um pouco, e depois mais um pouco, até o momento que ela tem a inconsciência da competência. Ela adquiriu uma habilidade sobre um determinado ponto que ela desejava e ela fala, agora eu faço com naturalidade. Por exemplo, falar em público, realizar um processo de vendas, ok? Trabalhar a habilidade de responder de improviso, ok? Então, como ela vai trabalhar algumas questões? Às vezes o processo de coach é contratado para ela ir para uma determinada entrevista, para ela avançar e ser promovida na empresa, no trabalho, para se tornar uma pessoa mais organizada e assim por diante. Então, o processo do desenvolvimento, da evolução, ele acontece dentro desse ciclo de várias vezes. Eu até gravei um vídeo falando sobre o ciclo da aprendizagem. É sobre esse ciclo que a gente acaba conversando e falando. Alessandra, bacana. Tô entendendo o que é essa história de coaching, o que é essa história de desenvolvimento humano. Mas eu quero saber, funciona mesmo? Ahá! Olha, eu vou te mostrar um quadro que há muitos e muitos anos eu guardei essa imagem, esse slide para mim, porque e continua sendo uma verdade total. Observe o quadro. Atitudes e passos. Ouvir uma ideia aí, 10%. E dá uma olhadinha nas probabilidades, elas vão aumentando. E a sexta diz o seguinte, estabelecer um compromisso em relatar os resultados, 95%. E olha só, estabelecer um compromisso em relatar os resultados, 95%. Por isso que muitas vezes no processo eu comento com a pessoa, acredite, vai chegar um determinado momento que você vai falar assim, não gosto mais da Alessandra, não sei nem por que eu contratei esse trabalho de coaching, não sei nem por que eu tô fazendo isso. Porque chega um determinado momento que como aquela cobrança, ela se torna mais intensa. Eu tinha um coach que ele falava assim, a empresa contratou as sessões de coaching dessa equipe de líderes, toda segunda-feira de manhã eu estava lá nessa empresa. Então, 7 da manhã, acho que eu já estava para atender o primeiro, depois o outro 8, 9, e ficava amanhã atendendo essa equipe de líderes. E um desses líderes falava assim, eu fico torcendo quase que toda segunda-feira para chegar aqui na empresa e não ver o seu carro no estacionamento da empresa. E quando eu chego e vejo o seu carro, eu falo assim, por que ela veio? E eu falo, esse é o momento que a pessoa diz assim, nossa, eu realmente não estou gostando desse processo. Então, o processo, ele tem esse ponto onde o fato de você ter um compromisso em relatar os resultados te impulsiona a realizar aquilo que você deseja. Ó que coisa doida. Assim funciona a cabeça das pessoas. Eu gosto muito de uma explicação, o Edgar uma vez, um cliente falou assim, mas vale a pena investir em treinamento e de repente a pessoa ela vai embora da empresa? Ele falou, o duro é você não treinar essa pessoa e ela continuar na empresa. Então, muitas vezes as pessoas elas questionam se vale a pena ela investir num processo de desenvolvimento como o coaching, investir num processo de treinamento, num curso ou em algo assim. O que eu posso te dizer é o seguinte, isso tá lá no livro do Napoleão Hill. Ele dizia o seguinte, né, sobre o livro dele que fala sobre sucesso e tudo mais, ele fala, o livro não é uma garantia que a pessoa vai chegar ao sucesso dela, mas certamente se ela não ler o livro ou não aplicar nada, aí sim eu posso garantir que é o insucesso dela. Então,
o ponto é, se você não está gostando do lugar que você está, das coisas que você faz, se você tem uma insatisfação, tá na hora de você, eu falo, aplicar o TBC, tira a bunda da cadeira, se mexe e começa a mudar alguma coisa aí na tua vida. Para finalizar esse processo, fica aqui um lembrete sobre a frase que eu comentei. O princípio da insanidade é fazer as coisas iguais e desejar resultados diferentes. Então, se você caiu nesse vídeo, assistiu até agora para entender se o coaching servia para você, se é isso que você deseja, se o coaching realmente é uma resposta do que você estava buscando, fica o meu convite para você se inscrever no canal, colocar o sininho aí, apertar no YouTube, no Instagram, no Facebook, tudo mais e iniciar as sessões. Entre em contato comigo pelo WhatsApp para que eu possa te inscrever ou no grupo do WhatsApp ou já entra lá no canal do Telegram, tá bom? Que aí você já vai acompanhar as sessões e os vídeos rapidamente. O que eu te desejo? Que você vá além. Vá além com a Alessandra Rufino.